Galera tricolor, hoje é dia de Flu, mais duas notícias que eu trago aqui para vocês tem a ver com extracampo tricolor, né? Extracampo, mas falando ainda de campo bola, né? Não é um extracampo tão fora do campo assim, tá? Envolve negociações do Fluminense, Temos duas notícias aqui e uma delas com duas versões, né? Vai causar um pouquinho de polêmica, a gente vai trazer as duas versões aqui para analisar, para comentar e para debater, tá? Mas antes, tá? Eu quero só fazer dois pedidos, né? Na verdade, um é um convite e o outro é um pedido, porque agora, né? Pouco se fala, mas a Central é parceira da Centauro. E você, aqui na descrição desse vídeo, também vai estar no primeiro comentário fixado. Pode acessar lá a nossa vitrine com muitos produtos do Fluminense com os melhores preços para você ficar trajadão ou trajadona de Flu, bonitão no bagulho. Bota lá o cupom Central10, você vai ter desconto também, 10% de desconto. Olha aí, todo mundo sai feliz. Então, clica aí no link, não perca. E também vou pedir para você deixar o like, tá? Deixa o like nesse vídeo aqui, que nos ajuda demais a seguir produzindo conteúdo sobre o Fluminense diariamente aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá, galera, sem mais delongas, porque são mais de uma notícia, né? E essas notícias aí, principalmente a segunda, vai dar o que falar pelas versões contraditórias. Vamos começar pela primeira, né? Eu tô aqui com o Fluminense Stuff aberto, mas a fonte da notícia é o Vitor Lessa, tá? O jornalista Vitor Lessa traz essa informação que as conversas por renovação de contrato com o treinador Fernando Diniz estão avançando e o acerto entre Fluminense e o técnico deve ser anunciado em breve, né? Vale a pena lembrar que as informações que saíram, né, inclusive o próprio Mário Bittencourt disse isso ao All Sport, né, dão conta de que o Fluminense quer renovar com o treinador por 2 temporadas, tá? Então, quer estender o contrato do Diniz, que vai até 31 de dezembro de 2022, portanto, 31 de dezembro de 2024, tá? Daí mais 2 temporadas para o Fernando Diniz no comando do Fluminense. Essa decisão, né, essa informação, nesse momento pode causar algum pânico, né, em alguma parte da torcida, porque é um momento que o Fluminense não está bem, né? Um momento que o Fluminense está com 3 derrotas consecutivas. Mas, de fato, até eu, que sou um dos maiores críticos aqui do Fernando Diniz, né, consigo entender, tá, a renovação, porque ele tá... É porque quando a gente olha o recorte recente é difícil de falar, mas se você olhar o todo do Fernando Diniz, ele está cumprindo a expectativa, né? Ele tá ali em quinto lugar no Brasileirão, a expectativa é ficar pelo menos entre os 6 primeiros, e conseguiu chegar na semifinal da Copa do Brasil. Eu imagino que a diretoria do Fluminense não deva acreditar a ele deméritos pela eliminação sul-americana, embora aquela partida contra o União Santa Fé lá, eu acho que ele tem que sim ser cobrado, tá, por ela, porque foi uma partida muito ruim do Fluminense que selou a nossa eliminação, embora já fosse uma situação difícil, tá? E na Copa do Brasil, de fato, né, o time foi na semifinal, claro, queria que a gente fosse além, mas a projeção, né, da diretoria, a expectativa era quartas de final, né? Então, assim, o técnico acaba ficando prestigiado porque foi além, tá? Então a ideia é renovar o contrato dele por mais 2 anos. E como o Vitor Lessa informa aí, as conversas estão avançando e o anúncio, né, desse acordo deve ser feito em breve, né? Quero saber a opinião de vocês, tá? Você que está assistindo esse vídeo aqui, dá a sua opinião. O Fernando Diniz merece renovar por 2 anos, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente tem que falar, né? Já ia passando batido aqui. Não é só renovar, né? Renovar por 2 anos. E aí, vai que meio do ano que vem dá tudo errado, quer demitir o Diniz. Vai ter que pagar ele por mais 1 ano e meio, né? Isso aconteceu com o Roger Machado. O Fluminense assinou com ele por 2 anos, né? E aí demitiu, acabou tendo que pagar, tá pagando até hoje, né? Acaba de pagar no final do ano aí o Roger Machado. Então, assim, também é um risco que se corre. Vale a pena correr esse risco? Eu quero saber o comentário de você, tá? Que tá assistindo esse vídeo aqui. O que você pensa sobre isso? Renovação de Fernando Diniz. Você renovaria? Você não renovaria? Solta a voz aí nos comentários, tá? E falando, né, nessa de renovar, não renovar, a próxima notícia também tem a ver com isso, tá? Renovação de contrato. O Daniel fez um vídeo aí 2 dias atrás falando sobre alguns jogadores do Fluminense que já poderiam assinar pré-contrato com outras equipes, né? E saíram informações quanto a isso, tá? Vou botar aqui de novo na tela. Fluminense Stuff posta, né, com a fonte GE Flu, tendência é que o Fluminense tente a renovação com o Manuel diante do bom desempenho sob o comando de Fernando Diniz. Com o contrato até 12 de abril de 2023,
o zagueiro é um dos atletas que já pode assinar pré-contrato. Companheiro da posição, David Braz também tem contrato até 2023. Além disso, os vínculos deles... além deles, os vínculos de Fábio, Wellington e Matheus Ferraz se encerram no fim do ano, com o último podendo renovar devido à cirurgia no joelho. Vale lembrar, né, que o Fábio tem lá a cláusula de renovação automática, então deve renovar, porque ele bateu já a meta, tá? E aí, né, mais ou menos concordando com isso, o Saudações Tricolores traz informação de que o Fluminense já teria iniciado as conversas com o Manuel e que já enviou a proposta de renovação ao zagueiro, tá? Que ele tá nos planos de Fernando Diniz para as próximas temporadas, né? Importante frisar aqui o plural, até porque, como eu disse na primeira notícia, a ideia é renovar com o Fernando Diniz por 2 anos. Por conta das eleições presidenciais no Fluminense, questões contratuais, não só de Manuel como de outros do clube, devem ser solucionadas só após o pleito, que deve acontecer no meio de novembro. Isso aqui eu achei que ficou um pouco contraditório, né? Porque ou enviou a proposta já, ou vai resolver até depois de novembro, né? Porque, assim, enviando a proposta e negociando, para mim, essas são as questões contratuais que estão tentando resolver, né? Eu não entendi muito bem essa situação, mas tá aí. Saudações Tricolores disse que o Fluminense já enviou proposta, tá, pelo Manuel. E aí eu vou subir aqui, porque aqui que entra a contradição, ó. Porque o Vitor Lessa postou essa informação aqui, ó. Fluminense não negocia renovação de contrato com jogadores nesse momento. Diretoria já sinalizou a alguns atletas que desejam estender o vínculo, incluindo os que têm contrato terminando no final do ano que vem, final de 2023. A ideia da diretoria é avançar nas negociações a fim do Campeonato Brasileiro para não tirar o foco do time nessa reta final. Por hora, só as conversas com o técnico Fernando Diniz estão acontecendo. Então, assim, o Saudações diz que já fez proposta. O Vitor Lessa diz que ainda não. Segundo o Vitor Lessa, talvez, né? Se a gente para pensar que o Manuel então seria esse cara, já que o Saudações disse que o Diniz tem interesse nele para as próximas temporadas, o Manuel é um dos que o Fluminense sinaliza que quer renovar. Então talvez o Fluminense tenha só comunicado o Manuel e não feito uma proposta. Enfim, isso não ficou muito claro aí pela divergência de informações, tá? A gente fica um pouco perdido nessa situação agora. Minha visão é que sim, tem que renovar com o Manuel, tá? O Manuel tá fazendo uma boa temporada. Claro que tem sempre aquele receio de ser uma temporada do Manuel e ano que vem ele voltar a ficar ruim. O David Braz aconteceu isso, né? Fez um 2021 muito bom, em 2022 perdeu a posição, perdeu o espaço, começou a ficar mal. O Lucas Claro, 2020 muito bom, depois foi decaindo sem parar. Então, assim, claro que existe esse risco. Mas o Manuel, mesmo a título de elenco, eu acho que seria um jogador muito interessante. Eu acho que o Fluminense pode acabar, assim, buscando no final do ano alguma peça de reposição para a zaga no mercado, tá? O David Duarte não conseguiu se firmar ainda. É um jogador que o Fernando Diniz praticamente não usa. Ele tem usado o Felipe Melo de zagueiro. Eu quero crer, tá? Que para o ano que vem isso não fará parte do planejamento inicial. Felipe Melo na zaga. A gente tem esses dois aí, Manuel, David Braz, Nino, que sempre pode ser vendido, né? Tem sempre esse risco. E fora ele é o Luan Freitas, né? Basicamente, quem tem sido utilizado. Utilizado não, né? Mas quem tem sido considerado como profissional, porque ele não jogou, né? Mas o Luan Freitas é considerado da equipe profissional. O Matheus Ferraz eu nem conto, né? Nem conto com o Matheus Ferraz. Então, assim, é possível sim que o Fluminense vá ao mercado, mas mesmo assim, eu tentaria renovar o contrato do Manuel. Eu acho que mesmo indo ao mercado, era bom renovar com o Manuel, ou mesmo renovando com o Manuel, seria bom ir ao mercado, como vocês preferirem a ordem da frase aí, tá certo? Agora, tempo de contrato que é a questão, né? O Manuel tem ali 32 anos, eu acho, né? Vou até checar essa informação certinho para passar para vocês, mas o Manuel já passou dos 30, mas não é tão velho. O David Braz tem acho que 34, 35. O Manuel tem 32, exatamente. Ele faz 33 no início do ano que vem, 26 de fevereiro. Então, assim, é um jogador que eu acho que daria para renovar, por exemplo, até o final de 2024. Mas um David Braz, né, que foi citado aí eu já acho que não pode estender por tanto tempo. Eu renovaria também com o David Braz, tá? Até o final de 2023 para ter no elenco, dependendo do salário. Mas o Manuel, para mim, é o mais urgente porque é um titular da equipe, né? O Manuel hoje é titular desse time do Fluminense e tem sido essencial nessa temporada. Para mim, é um dos melhores jogadores do time. Então, merece, sim, essa renovação, tá? Quero saber agora a opinião de vocês, né? Notícias contraditórias aí sobre o mesmo jogador, mas ambas concordam que o Fluminense quer renovar com o Manuel, né? Uma diz que já fez proposta, outra diz que ainda não fez, mas ambas concordam que o Fluminense deseja renovar com o jogador. Eu quero saber a opinião de vocês. Renova com o Manuel? Já vai falar Samuel. Renova com o Manuel? Não renova? Deixa os comentários aqui. Também não esquece, né? Fala do Diniz, primeira notícia aí. Renovaria por 2 anos com o Diniz? Não renovaria? Solta o verbo aí, conta pra gente nos comentários, tá certo? Agora, eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.